Então, farei uma breve apresentação. Uma breve apresentação dos palestrantes, né? Esse painel, como já foi falado aqui, será um painel de relatos, né, individuais, e eles têm a liberdade de falar do ponto de vista que cada um deles quiser, e será de 10 minutos cada um, porque após esse painel nós vamos dividir imediatamente para 4 rodas de conversa. Então, em vez de nós terminarmos com perguntas, né, nós vamos pular essa parte, não teremos, porque essas perguntas nós poderemos fazer nessas rodas de conversa. Então, eu gostaria de apresentar Marilia Schuller, teóloga de tradição metodista, atuou no programa de combate ao racismo do Conselho Mundial de Igrejas, com sede em Genebra, assessorando grupos de mulheres afrodescendentes, indígenas, minorias étnicas, e organizações ecumênicas nos diferentes continentes. Atualmente, como missionária da Junta de Ministérios Globais da Igreja Metodista dos Estados Unidos, integra a equipe de Coinonia, Presença Ecumênica e Serviço. Então, ali está a Marilia Schuller. Muito obrigada pela presença. Vamos aplaudir. Maria da Conceição Rosa, conhecida como Nalu, pedagoga. Nos anos 80 atuou na liderança das federações de juvenis e de jovens da Igreja Metodista do Estado do Rio de Janeiro, na Federação de Associação de Miradores de São João de Meriti, a ABN-M, na Baixada Fluminense, no Centro Nacional de Estudantes Cristãos, o SENEC, e na Federação Universal de Movimentos Estudantis, a FUMEC. Atualmente é professora da UERJ, integra a equipe de Centro de Atividades Comunitárias de São João do Meriti, o CAC. Alô. E temos Daniel Evangelista de Souza, que é educador, liderou o processo de formação de quadros de juventude da Igreja Metodista nos anos 80, atuou na pastoral escolar do Instituto Metodista Bennett, já mencionado aqui hoje, né? No Rio de Janeiro, e em organizações e movimentos ecumênicos. É professor da rede pública do município de Duque de Caxias e agente cultural da Espetáculo Escola de Arte e Tecnologia. Então, temos mais uma integrante e estamos aguardando, ela chegará e nós vamos apresentar a seguir. Vamos dar início, então, com a querida Marilia, e teremos 10 minutos para cada um. Eu quero pedir licença para falar em pé, porque me liberta de algumas coisas. E eu gostaria de começar esses 10 minutos da minha fala dizendo que eu só me entendo ser quem eu sou porque eu nasci mulher, porque eu nasci negra, porque eu quase nasci metodista e porque o ecumenismo muito cedo tomou conta, eu diria, acho que é a expressão melhor, tomou conta da minha vida. E por reconhecimento às pessoas que fizeram parte da minha caminhada, especialmente na questão da luta contra o racismo e da minha identidade negra profunda, eu quero aqui deixar a minha palavra de agradecimento e o meu reconhecimento a algumas pessoas que, pelo menos, que já estava aqui, que era o Melquias, que eu não estou vendo aqui agora, mas eu gostaria também de lembrar da Fezinha, que deve chegar daqui a pouco, e também o reverendo Antônio Olímpio de Santana, porque nós todos estivemos envolvidos no começo do programa de combate ao racismo da Igreja Metodista. E essa experiência de luta na Igreja Metodista foi muito formativa para a minha vida
E foi isso também, que eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, que me levou para Genebra e para o serviço no Programa de Combate ao Racismo do Conselho Mundial de Igrejas. Então, fica aqui a minha palavra de agradecimento a essas pessoas que foram companheiros e companheiras dessa caminhada e que, sempre que eu encontro com eles, tenho saudade. Bom, eu queria dizer rapidamente 3 elementos de contexto dos anos 80, aonde eu estava. Eu estava em São Bernardo do Campo, na Faculdade de Teologia, fazendo bacharel em Teologia, e, na sequência, eu fiz o mestrado em Ciências da Religião. Isso é tudo que eu vou dizer nesse momento aí. Então, São Bernardo do Campo era o meu lugar, onde eu vivia naquele momento. E tem 3 elementos que eu gostaria de mencionar, que é o movimento, já foi mencionado aqui algumas vezes, dos trabalhadores, a CUT, o Lula, os metalúrgicos e as greves. Nós vivíamos ali nessa efervescência desse contexto muito específico e muito instigante em São Bernardo do Campo. O segundo elemento que eu gostaria de mencionar tem relação com uma canção da Mercedes Sosa que vocês devem conhecer, que é: a esta hora exatamente, hay um ninho em la calle, hay um ninho em la calle. E nessa época era enorme, eram milhões, milhares, as crianças, os meninos e meninas de rua que viviam nas ruas de São Bernardo do Campo e nas ruas de diferentes cidades do Brasil. E ali, em São Bernardo do Campo, nasceu a semente do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, em que a Igreja Metodista esteja profundamente envolvida, mas particularmente a pastora Zenide Lima Soares, que eu quero trazer à nossa memória aqui também nessa roda. E foi um movimento de extrema importância para todos os outros movimentos que seguiram em relação aos direitos de meninos e meninas de rua. E o terceiro elemento que eu queria trazer desse contexto ela nem vai saber que ela fez isso para mim. A Magali me mandou uma carta no dia 19, a data que eu recebi, no dia 29 de agosto de 1997, aonde ela fazia um estudo sobre a Igreja Metodista, a vida e a missão da Igreja Metodista nos últimos 10 anos, uma tentativa de avaliação. Claro, obviamente eu não vou ler tudo isso, mas eu queria ler um comecinho de um parágrafo, onde ela dizia assim: os anos de 1980, para as igrejas evangélicas em geral e para a Igreja Metodista em particular, são marcados pelo crescimento vertiginoso do movimento pentecostal no Brasil. Então, só leio essa frase. Paulo também já mencionou algumas coisas sobre isso. Eu queria dizer que, de fato, o pentecostalismo crescia muito, e eu estava fazendo meu mestrado e, em princípio, eu pensei que eu queria estudar o pentecostalismo, mas a questão ecumênica, a questão das mulheres, foi mais forte na minha vida naquele contexto. E então eu fiz uma digressão, mudei completamente o tema da minha dissertação e fui trabalhar, então, com a questão de mulheres, e fiz uma leitura da revista que muitos de vocês talvez conheçam, A Voz Missionária, e o trabalho, a questão da emancipação das mulheres. Tá. Então, mas tem algumas coisas que realmente eu vou falar de 2 questões, porque eu tenho 5 minutos, eu vou falar de 2 questões que eu considero fundamentais na minha vida, na minha trajetória. Uma delas é exatamente a comissão
de combate ao racismo, e eu já mencionei o nome do reverendo Santana. Vocês podem imaginar a importância dessa comissão, que nasceu no contexto de missão, de vida e missão da igreja, da ação social da igreja. O reverendo Santana era, então, o coordenador dessa ação. E eu e vários outros companheiros e companheiras fazemos parte dessa comissão nacional. E com essa comissão nacional, eu inverti a ordem das coisas, mas tudo bem. E aqui eu tenho comigo o expositor cristão. Em 1986, eu fui representando a comissão numa conferência internacional sobre juventude e a questão de solidariedade com a África do Sul. E eu escrevi, então, um artigo aqui no Expositor Cristão por uma ação concreta de solidariedade. Por que eu falo, quero iluminar essa questão? Porque a minha vinculação com a questão racial no Brasil me conectou com a questão racial no Conselho Mundial de Igrejas e, muito particularmente, na luta contra o apartheid na África do Sul. Eu estive na África do Sul naquela época. Eu estive com jovens sul-africanos que foram presos no dia que eu voltava para o Brasil e eles voltavam para a África do Sul, e eles estavam no meu voo, e eu tinha a responsabilidade de comunicar ao Conselho Mundial de Igrejas, aos que estavam comigo lá, se alguma coisa acontecesse com aqueles jovens. E teve 2 daqueles jovens que foram presos pela repressão do apartheid na África do Sul e ficaram presos por mais de 1 ano, sendo torturados e tudo mais. E essa experiência de vida como jovem, como mulher negra, vinculada com a questão do racismo, não só no Brasil, mas também o racismo, a questão do apartheid e a luta contra o racismo na África do Sul. E eu gostaria também, então, de mencionar um outro elemento muito importante, que nos anos 80, já mencionamos antes aqui, a revista Tempo Presença, a revista do SED, que é assim que aqui no Rio de Janeiro chamava o SEDI, a gente em São Paulo chamava de SEDI, e aqui vocês chamavam de SED. A revista publicou um número inteiro sobre a questão da negritude no Brasil. Tem vários artigos aqui, mas eu só quero mencionar que saiu aqui também um artigo meu sobre mulheres negras, uma nova dimensão teológica. E também, nessa mesma revista, saiu um texto da Benedita da Silva, O Negro na Constituinte. Então, naquele momento, a presença da Benedita também, nesse engajamento, foi muito importante. E, para terminar, que o meu tempo está esgotado, eu gostaria de mencionar que essa vocação do Ministério com Mulheres esteve presente na minha vida desde muito tempo. E em 88, eu estava em Piracicaba e tinha essa revista da Sociedade de Mulheres lá, chamada Gaivota. E aqui vocês veem um pássaro, e é sobre a década ecumênica de igrejas com as mulheres. E essa década começou em 85, começou em 70. É isso. Começou em 85 e terminou em 95. Exato. E aí, eu ia vestir a camiseta, mas depois decidi não vestir. Eu queria mostrar essa camiseta para vocês. Ela é uma relíquia. Essa é a camiseta que foi feita para a celebração da década ecumênica das igrejas com as mulheres. E aqui tem, então,
dizendo o evento que estava acontecendo em 88. Então, obrigada, querida, para dizer que ser mulher negra, protestante, ecumênica, sempre esteve presente na minha vida. Eu me reconheço como essa pessoa que carrega consigo no seu corpo essa expressão, essa realidade de vida. E a Igreja Metodista foi fundamental nesse meu processo, mas o Conselho Mundial de Igrejas também me formou e fez de mim a pessoa que eu sou, engajada e com preocupações também com a questão da integridade da criação, com a questão interreligiosa e a minha trajetória também de trabalho em koinonia ainda presente. Vou me aposentar, mas ainda estou em koinonia. Muito obrigada. Acho que agradecer, Marilia. Lembrando que Marilia estará numa roda de conversa, né? Eu gostaria de chamar a Leu, Aurelina Cruz, por favor, venha para a mesa. Está conosco, então, Aurelina Cruz, a Leu, educadora. Nos anos 80 foi liderança da articulação das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, na Baixada Fluminense, atuou na Federação de Associação de Moradores de Duque de Caxias, o MUB. Atualmente é professora da UERJ e integra a rede Celebra de Renovação Litúrgica. Então, nós vamos pedir agora a fala do Daniel, professor Daniel Evangelista de Souza, por favor. Queria saudar a todas e a todos. Pedir desculpas porque eu não pude estar pela manhã. Eu estava num processo. Sempre segunda-feira começam as aulas das novas turmas da espetáculo e a gente cismou de fazer uma reforma porque entrou uma grana muito boa. Sabe como é que é projeto social? Assim, entrou a grana, a gente tem que aproveitar, senão o dólar, né? O PIBinho come o nosso rendimento, nós tínhamos que aproveitar. Enfim, o Claudão achou que era uma estratégia de não aparecer, né? Porque eles chamam de entidade, né? Um dia o Daniel vai aparecer e realmente eu resisto muito hoje a estar... Enfim, eu tenho uma dificuldade de trabalhar com memória, memorizar, mas tem uns amigos e amigas da vida toda, que há uns 40 anos... né, insistem em estar buscando a memória aquilo que nos dá esperança. E isso, eu sou muito grato a que a gente chama de ex-juvenis, porque eles estão sempre resgatando essa parte, esse momento importante que foi em nossas vidas. E eu realmente resisti muito de estar sentado aqui. Eu estou muito feliz porque o coletivo se chama Memória e Utopia, né? Eu acho que nós teremos uma caminhada muito bonita, já começou muito bem. E eu também agradeço por ter me colocado numa mesa que fala de histórias de vida, porque eu me sinto também um pouco mais confortável, né? Estou vendo as minhas amigas aqui, todas com roteirinhos aqui, porque eu sou muito organizado, né? Hoje eu estou me dando esse luxo de não me organizar e deixar o sessentão falar. Mas aí eu fiquei pensando o que eu poderia contribuir nesse momento de memória da década de 80. Mas eu queria antes puxar lá nos meados da década de 70, um Daniel que vivia lá em Xerém, metodista, e que a escola dominical era o parque de diversão dele, era uma paixão dele. E receber aquele material, aquelas lições, e eu poder criar em cima daquilo, aquilo para mim era uma festa. Eu passava a semana inteira pensando de como que eu iria trabalhar aquilo com outros juvenis quase que da mesma idade que eu.
nós vivemos uma separação muito forte na década de 60, e os homens de Xerém, da igreja de Mantiqueira, todos foram para a igreja wesleyana. Ficaram as mulheres e as crianças. Algumas divididas, porque os pais estavam na outra igreja, a igreja wesleyana. E aí o Daniel cresceu. Então, assim, aquela era a minha família. Ali eu podia fazer o que eu quisesse. E aí eu, como adolescente, eu fui dar aula para adolescente. Isso para mim era ótimo, né? E aquele momento de estar ali exercitando, criando naquele espaço escola dominical, para mim era a minha zona de conforto. Até que um dia eu fui atropelado por uma trupe. Não sei quantos assistiram o filme Gospel, né, que era Jesus com, né, seus discípulos todos numa estética hippie, e todo mundo feliz, e indo para lá e para cá. De repente, eu tentei buscar qual foi o momento exato, tentei ver isso com outras pessoas, enfim. Eu sei que foi uma coisa que abalou a minha vida quando passou aquele grupo de jovens metodistas, de Nova Iguaçu, Nilópolis, Copacabana, Rocinha, Caxias. E tinha um líder, um jovem líder, que não era tão festeiro, mas ele era o líder daquele grupo, que era o Melquias, o Mel. Levanta a mão aí. Levanta. Aê. Eu divido a minha história de compreensão da vida e de exercer o papel cristão a partir antes e depois do Melquias. E eu me lembro que e tinha essa turma toda. Eu me lembro que às vezes a gente estava no sábado à noite, no ensaio no Império Serrano, dormia no Colégio Álvaro Alberto, acordava correndo para dar aula na escola dominical. À tarde, eu me lembro que a gente estava lá no Ana Gonzaga, debaixo de um pé de jamelão. À noite, ia fazer culto jovem nas igrejas, tocando Love Story na abertura do culto. Eu achava aquilo fantástico. Como que eles conseguem fazer e viver essa vida? Eu falei, eu quero isso para mim. Assim, eu quero ir além do que isso. E aí, eu me lembro que o Melquias promovia uns retiros, umas reuniões, e ele gostava muito de Suruí. Alguém já foi a Suruí? Então, Suruí, há 40 anos, 50 anos atrás, era uma comunidade rural no meio do mangue. Ainda é. Né? Aquela região de Magé. E aí eu me lembro que uma noite, que era o retiro que o Melquias promovia, eu ouvi a noite inteira, você não entende nada com a Gal Costa. Quando eu chego em casa, nada me consola. Aquilo a noite inteira. Eu falei, no outro dia eu falei, eu aceito, eu quero, porque eu tenho que entender o que está... Gente, esse método é muito bom. Né? E aí, caminhando, fui para a faculdade, eu tinha que fazer uma faculdade, fui para a faculdade de arquitetura. E aí, aquele grupo que ficava sempre junto e aquela coisa de caminhar, quase que entrou em bloco no seminário César da Costa Filho, não sei quantos. E o diretor era o pastor reverendo Cias, né? Juraci. E aí, naquele seminário, eu falei, não, vamos todos para lá, porque... E eu gostava muito de trabalhar com a educação, eu achava que seria importante para a minha formação poder... Não tinha nenhuma expectativa de ser docente, ou enfim, de pastorado, mas eu queria aprender mais com aquilo ali. E fui. No caminho, eu abandonei a arquitetura no 7º período, depois do 1º estágio, eu vi que aquilo ali era um horror, não era o que eu queria, e fui caminhando pelo seminário, e conheci pessoas brilhantes, Rubem César, Rubem Alves, Elter Dias Maciel. Então essas pessoas foram passando pelo meu caminho, e eu me lembro de umas reuniões que eles me levavam, era um jovem de 20 e poucos anos, de avaliação de conjuntura. 3 dias aquelas pessoas que iam de todo o Brasil
ficava avaliando a conjuntura e eu ficava impaciente. Gente, por que eles avaliam tanto e não tomam uma atitude? Porque aquilo fazia parte do processo. Né? E eles tinham uma paciência comigo, assim, não, esse é o processo. Me formei. E aí o meu bispo Paulo Aires, que é o segundo marco da minha vida, me chamou. Eu estava até no sede, né, fazendo uma pesquisa, ele me chamou numa sala. Eu falei, caramba, o que ele descobriu a respeito de mim? O que eu fiz e tal? Sentou e falei, Daniel, você não quer ser pastor? Você tem um seminário, você não quer? Não, bispo, eu não quero ser pastor. Eu quero poder ter esse conhecimento e continuar trabalhando com adolescentes e ir lá e poder criar coisas, porque lá eu tenho esse espaço. Caminhamos. E aí, em 1979, parece que no início de abril, final de março, o bispo me chama novamente. Eu falei assim, caramba, o Paulo vai novamente me chamar para ser pastor. A coisa está ficando difícil. E aí eu fui convidado para ser conselheiro de juvenis. Foi. Eu falei, conselheiro de juvenis da primeira região. E é interessante porque a gente participava dos encontros de juvenis em Sacra Família e eu achava que era importante aqueles adolescentes de Mantiqueira, que nunca tinham saído de Mantiqueira, estarem num encontro como esse. A gente fazia campanha, vendia coisas, fazia peça, montava machispena, e a gente conseguia levar 15 a 20 adolescentes para esses encontros. E eu achava que essa contribuição, assim como eu fui impactado, eu tinha que também ajudar que aqueles jovens e aqueles adolescentes pudessem também viver essa experiência. E aí, no mesmo mês, eu fui convidado para ser conselheiro, e no mesmo mês vem Paulo Schitz, que era o coordenador da pastoral do Bennett, me convidar para ser professor no serviço de orientação religiosa do Bennett. Mas eu nunca dei aula na minha vida. Eu não entrei numa escola formal, numa escola Bennett, Zona Sul, enfim. E fui, nunca tinha feito um planejamento de aula. Esses caras são muito loucos. Nunca tinha feito um planejamento de aula, nunca tinha entrado numa sala de aula, nunca pego num diário. Eu não sabia, não tinha nenhuma... Essa didática que deveria ser o meu instrumento de trabalho, não tinha. E aí eu sei que... no final do ano, fui convidado a ser coordenador do serviço de orientação religiosa. Falei, agora tá bom. Comecei a chamar os amigos e amigas que tinham quase que a mesma faixa de idade que eu para estar junto nesse trabalho. Eu tenho alguns aqui, tem o Nelson, tem o Claudão, tem Maga, tem Nancy, enfim. Ernesto, Barros, Milton Quintino, é o paulista mais carioca que eu conheço também. A gente libertou ele daquele jugo paulista, trouxe ele para o Rio de Janeiro. Eu acho que ele é feliz até hoje por causa disso. E para encerrar, eu não tinha nenhuma formação política. Eu fui um estudante de primeiro e segundo grau e faculdade completamente alienado. Eu não participei do movimento estudantil, nada, não tinha nenhuma consciência. A partir do momento que eu encontrei Melquias passou pela minha vida, a partir do momento que eu tive essa vivência no seminário, que ali estavam as cabeças a Sigular, Uriel, né, Elter, então isso me possibilitou, eu tinha uma responsabilidade de ampliar isso para juvenis que pudessem também buscar essa participação, buscar essa possibilidade de intervir no social, coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida. E aí, nesse último encontro que a gente teve em dezembro, dos 40 anos de ex-juvenis, de conselheiro, eu me dei conta também que eu tinha 26 anos de idade. E eu achava que, assim, que eram 26 anos viver toda essa demanda e construir um projeto que é coletivo. Então, quando eu vejo o título de quem organizou um coletivo, essa é a ideia que a gente queria naquele momento. Que as coisas fossem construídas por todos e não fosse uma coisa tão determinada, tão conduzida
e que todos pudessem ter voz, todos pudessem participar. E, encerrando, essa é a minha memória, que eu acho que isso me fez participar, sair com aquele estandarte cheio de fitas de papel crepom de dentro do Bennett, com aqueles alunos e alunas, e ir para manifestação das diretas, deitar na rua pelo meio ambiente, que eu acho que era isso, que era uma forma de que esses adolescentes, não só do Bennett, mas também da Baixada, pudessem ter mais consciência, pudessem ter mais possibilidade de intervir e de participar. O resto é história. Vai você, né? Então, agora a Maria da Conceição Rosa, conhecida como Nalu. Por favor. Bom, enfim, eu estou aqui ainda emocionada com a fala do Daniel, porque eu sou uma adolescente da geração que ele foi conselheiro. Então, agora vai ver se deu certo, né, o seu trabalho. E ele foi sintético, né, em muitas coisas aqui, e eu sou infinitamente grata a Deus por ter me colocado nesse grupo, por ter tido você na minha vida, que é uma referência, e por isso nós insistimos tanto que você estivesse aqui, porque você não é uma referência só minha, mas você é referência de todos os adolescentes que participaram da Federação Metodista de Juvenis naquela década, naquele ano tão especial. Eu queria começar essa minha fala dizendo, né, que nós podemos contar as nossas histórias por infinitos caminhos, né? Mas que, na verdade, a gente faz escolhas, né? Faz escolhas a partir das experiências que nós temos, né? O que é a experiência? É de tudo aquilo que nos passa, né? De tudo aquilo que passa, a gente escolher aquilo que nos passa, de tudo aquilo que toca, a gente escolher aquilo que nos toca, né? Isso é uma fala do Larossa, que é um ateu, e que eu entendi muito quando a gente fala de experiência, né? E a experiência não é uma coisa que a gente só fala no campo da educação, mas que se usa muito no campo das igrejas, que as pessoas falam muito, eu tenho uma experiência para contar. O que é isso? É aquilo que toca. Então, hoje, eu tentei, de tudo que também me toca, escolher o que poderia ser interessante compartilhar com vocês aqui, né? Eu tive duas coisas marcantes nos anos 80, para esse recorte, que é a minha participação na Igreja Metodista e a minha participação no movimento estudantil. Eu participava da Igreja Metodista, eu entro para a Igreja Metodista aos 12 anos de idade. Eu venho de uma família em que eu fui criada pelos meus avós, em que eu vivia muito medo, eu não sabia por quê. Né, muito tempo depois, na vida adulta, eu descobri que meu avô ele era do grupo dos 11, né, daquele grupo lá do Brizola, que meu avô trabalhava na CTC e foi transferido para o DOPS, e que ele tentava descobrir o que estava acontecendo com as pessoas que desapareciam. Então, eu vivi muito mistério. Eu lembro que eu descobri uma gaveta falsa na nossa casa, que tinha muita coisa comunista, em que eu levantava, eu fazia cerquinha da casinha de boneca com munição de armamento, porque o meu avô, a única coisa que eu sei assim é que estavam quase descobrindo que era ele a pessoa, porque ele tinha um apelido de Canarinho, né? E achava que ele era muito branco, que era filho de português, e que talvez ele fosse aquele informante da esquerda. Então, ele era um infiltrado
lá dentro do DOPS, o que tudo indica por tudo que eu consegui juntar dos pedacinhos da nossa história. Né? Eu lembro que uma vez eu achei um broche nessa gaveta e eu coloquei esse broche e fui para a escola. E quando a minha avó viu, ela começou a passar mal, me levou de volta para casa quando podia. E aquilo, e a semana foi o terror, porque eu botei o broche. Falei, mas que tem um broche bonitinho? E assim, só que isso era muito secreto na minha família. Então, hoje, depois de adulta, que comecei a procurar a história, ainda estou procurando, né, para tentar construir todos os pedacinhos. Eu vou parar na igreja metodista no mesmo ano que eu ingresso na faculdade, né? Então, eu estava fazendo pedagogia numa faculdade no Instituto de Educação, logo ingresso no movimento estudantil, né? E já vou logo para a diretoria do centro acadêmico, em que era uma direção do PCB, partidão. Eu não tinha muita clareza do que era aquilo, mas fui me envolvendo, porque tinha essa atitude, né? E exatamente nesse ano, a faculdade, que era no Instituto de Educação, tinha, por inúmeras razões que não veio ao caso aqui contar, perdido o direito de ter diplomas pela UF. E ficou sem pai e sem mãe. Aí a gente fez todo o movimento, passeatas com mais de 3.000 pessoas, para que a UERJ encampasse isso. Né? Chegamos a tomar, hoje se fala em ocupação, a gente chegou a tomar aquele espaço uma noite, isso nos anos 80, né, em que ainda não se podia tanto fazer esse tipo de coisa. E aí, nesse mesmo ano, eu ingresso e eu vou ao primeiro congresso dos juvenis. E eu conheço o Daniel, e já nesse congresso, Daniel também me convida para ser SD, que era secretário distrital da Federação de Juvenis Metodista. O SD, ele tinha uma autonomia, ele tinha responsabilidade, né, dos 12, eu tinha 16 anos, de visitar um número enorme de igrejas, acho que eram 15 igrejas de uma região, de motivar os adolescentes, de transferir os conhecimentos, né, de trabalhar com aquilo que a gente ia aprendendo, de envolver os adolescentes com trabalho, de incentivá-los a se envolver nos movimentos, nas ações sociais, porque se tinha todo um trabalho formativo dentro dessa federação, focado e na luta pela justiça social, que o evangelho não era somente o evangelho para atender a nossa individualidade, né, os nossos sonhos pessoais legítimos, mas que, além disso, que a gente tinha que lutar pela transformação, pela justiça social. E aí, no envolvimento com esse trabalho, que eu estou vendo que o tempo já está acabando, eu vou ressignificando a minha militância no movimento estudantil. Né? E aí eu já fazia parte da UE, já fazia parte da UNE, e aquilo começa a se estruturar, eu começo a entender, eu começo a ter participar de uma série de seminários formativos. Então, assim, todo o meu conhecimento político e compreensão da conjuntura se deu à Igreja Metodista. Né? E aí eu prossigo nisso. Quando eu saio do movimento, quando eu deixo de ser... antes disso, na igreja, quando eu saio da Federação de Juvenis, eu ingresso na Federação de Jovens, eu vou ao Congresso, saio de lá presidente estadual dos jovens. Também E os jovens, para a gente, sempre foi uma coisa assim... os juvenis olhavam como conservadores, como menos envolvidos. E aí, olhando hoje, por isso que a memória ela depende, né, de onde a gente olha, né, os fatos dependem de que momento nós estamos. Eu procurando coisas, eu acho uma série de documentos da Federação de Jovens, de quando eu era presidente, e documentos em que falava, por exemplo, aqui até o resultado do Encontro Nacional, mas que diz que a gente teria que defender eleições livres e diretas já,
em todos os níveis, autonomia dos meios de comunicação, ampliação da busca de soluções para os problemas da terra, por uma reforma agrária sem restrição, divulgar na comunidade metodista os nomes dos falsos representantes do povo, pelos fins das instituições e leis repressivas como a SNI, LSN, que a igreja assuma posições a favor da vida com força geradora de transformação da sociedade. Ou seja, isso era o que a gente ainda achava que era muito conservador, porque os juvenis eram mais avançados, os adolescentes. Bom, aqui, né, imagina, isso aqui é de 1984, da Federação dos Jovens, quando eu era presidente. Então, para ver todo esse movimento que acontecia na igreja metodista, fazia parte de um conjunto de ações maiores dentro da igreja. O que a gente achava que era uma coisa dos juvenis, na verdade era uma transformação nacional que ocorria na igreja e que ia influenciando, inclusive, os setores mais conservadores, né, como era a própria Federação de Jovens. Aí eu achei também um jornal da Igreja Metodista do Catete, que está falando aqui o máximo que era, porque foi a primeira presidente mulher da história da Federação Metodista. E eu lembrei que eu fui a primeira presidente da história da Federação Metodista no Brasil. E aí estão falando disso. Então, assim, que na hora, no momento, a gente não se liga nesses fatos todos, né? A partir daí, um dia o Daniel me chama e fala que eles queriam alguém que estivesse no movimento estudantil e que tivesse na igreja, para ir representar o Brasil num congresso da Federação Universal de Movimento Estudantil Cristão. E aí eu vou a esse congresso em Lima, volto com a ideia da gente reativar os movimentos que foram devastados pela ditadura militar e, para isso, fazer uma convocação ampla dos estudantes cristãos. Onde que nós faríamos isso? No Bennett, né? Onde era o espaço que se poderia fazer isso com apoio. Bispo Paulo Aires, todo o apoio pastoral, achei documentos da 1982 da Igreja Metodista, da Pastoral, e fui catando essas coisas. A gente organiza o Encontro Nacional de Estudantes Cristãos em 1983. Nós recebemos cartas de ameaça. Gente, eu tinha 17, 16... anos, a carta que a gente recebeu era um absurdo, dizendo que estava com vírus comunista. Você lembra, Nelson deve lembrar da carta. Eu não posso nem descrever o conteúdo da carta aqui, de cunho sexual, coisas horríveis, como, sabe, em defesa da família, manda um monte de coisa pornográfica de cunho, dizendo que estávamos com o vírus comunista. E em defesa da família, não tinha sentido. A gente organiza esse encontro, eu achei a pasta desse encontro de 1983, onde o estudante era um abacaxi para todo o poder da época, né? E aí a gente cria um Centro Nacional de Apoio ao Estudante Cristão no Brasil, com a sede em Vitória. A gente faz outros encontros, a gente continua participando da Federação Universal. Vários participantes do SENEC, na época desse movimento, vão para a direção da Federação, da FUMEC, da Federação Universal de Movimentos Estudantis Cristãos. Tem aqui Berenice, foi vice-presidente. Nós tivemos o vice-presidente mundial. Eu fui da direção também dos projetos estudantes para a América Latina. Então, imagina que nós éramos muito jovens para ter uma ação tão grande e perseguidos. O ENEC foi o Bennett, nós fomos durante o ENEC, o Bennett foi ameaçado de bomba, né? O Paulo Aires, não sei se lembra disso, mas tivemos que teve todo um esquema de segurança. E os estudantes se revoltando, porque eles não entendiam por que tinha tanta revista e controle. A gente não podia dizer que estavam para colocar uma bomba no Bennett, porque teve muita ameaça em 1983. Quem esteve aqui em algum desses encontros nacionais de estudantes cristãos? Várias pessoas aqui participaram.
né? Renato Piragibe participou da organização, Nelson, né? Você teve o Domingos, né? Pessoas que depois tiveram um destaque grande nas ações sociais. Bom, saio desse movimento todo, continuo minha trajetória no movimento de bairro em São João de Meriti, né, junto à federação, como diretora de educação, depois junto à FAMERJ. Vivi como mulher também, o fato de ser esposa de presidente da FAMERJ, que é uma outra coisa para outro dia. Como é que é isso, ser esposa de militante, aí entre as coisas da situação da mulher e da família e dos machismos, etc. e tal. Então, assim, era uma família de militantes já na época. E o que ocorre, para concluir, né, é que o que fica para a gente desse processo todo, né, é que o adolescente tinha voz, o jovem tinha voz na igreja, o jovem era protagonista do processo, o jovem era ouvido, ele tinha espaço de diálogo, de debate, de elaborar propostas, de votar e de agir. O que a gente não vê mais, os jovens atualmente estão na igreja para ouvir. Eu atualmente, eu digo que eu sou protestante e evangélica, porque eu não quero abrir mão de nenhum desses termos. Porque quando a gente abre mão, a gente dá espaço para que outros assumam isso para si. Né? Eu estou atualmente numa igreja pentecostal há alguns anos, não vou contar aqui, né? Eu estava fora da igreja e retornei numa igreja pentecostal. Estou lá, não saio, a não ser que me tirem. Mesmo se me tirarem, eu vou, mas não é o caso, é uma igreja equilibrada. Mas eu acho que a gente tem que ocupar os espaços e olhar a igreja pelo chão da igreja. Porque o chão da igreja não pode ficar submetido à corja que está implantada dentro das lideranças das igrejas. Né? Então é hora da gente, né, voltar às bases do chão da igreja e voltar, né, a refletir e construir propostas que renovem as nossas esperanças, né, e atuar em encontrar espaços, né, para fazer acontecer novamente. Eu acho que a gente tem muitas possibilidades, senão a gente desiste de tudo e vai embora. Obrigada. Muito obrigada. Não tem como a gente não ficar emocionado, né, gente? Não tem como a gente não parar e respirar e pensar, meu Deus, quanta coisa. Quanto relato, né? Diferentes, mas parecidos e densos, intensos e edificados, deixar a gente mesmo muito emocionada. Então agora vamos ter o prazer de ouvir a Aurelina Cruz, Leu, que é educadora. Por favor. Eu gosto muito de abrir uma fala, agora que está na moda de dizer meu lugar de fala. Eu gosto muito de abrir, quando eu tenho oportunidade de falar. É um poema do Fernando Pessoa, que é muito conhecido, muito badalado, que é da minha aldeia, que ele fala assim: da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Nas cidades a vida é mais pequena, que aqui na minha casa, no cimo deste outeiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vista à chave, escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe, de todo o céu. Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos não nos podem dar, e tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver. Então, quando a gente é chamado para falar sobre algum assunto ou sobre a nossa vida, que é o meu caso hoje, né, que é falar um pouco sobre a minha trajetória, é sempre a partir de um olhar, né? Não é exatamente o que a história registrou ou o que é realmente a verdade histórica, mas é sempre um olhar sobre essa história. Quando a gente estuda, aí vou falar para a Renata,
Quando a gente estuda, quando a gente vai fazer um mestrado, vai fazer uma especialização, qualquer coisa, a gente acha que tem um olhar, que a gente descobriu alguma coisa muito diferente de tudo que havia, né? E aí, quando a gente começa a ler alguns autores, a gente fala, poxa vida, já descobriram isso? Poxa, já viram aquilo? Já estão afirmando coisas que eu gostaria de afirmar, né? E aí, que bom que se a gente chegar até o final do mestrado e doutorado, descobrindo que, na verdade, a grande descoberta que a gente fez foi o nosso olhar único sobre aquela coisa, não necessariamente aquela coisa, né? Aquela coisa já foi descoberta, mas o meu olhar sobre aquela coisa é único, ninguém tem aquele olhar. E então que a gente possa oferecer esse olhar que não é melhor nem pior, como diz um bom funk, né? Apenas diferente. Então eu quero ofertar, dentro do possível, esse meu olhar singular sobre essa história que não pertence só a mim, mas que pertence a muita gente, algumas pessoas que estão aqui, porque a memória, embora ela seja pessoal, ela é construída na coletividade. Assim como a nossa fé e o nosso encontro com Cristo Jesus, ele é único. Eu detesto a palavra adesão, desculpa se alguém gosta, mas eu acho que adesão a gente faz a plano de saúde, né? Jesus não pode ser adesão. Então, assim, quando a gente encontra o Cristo Jesus, esse encontro é único, mas se a gente quiser seguir Jesus, a gente vai sempre seguir na coletividade, porque é ela que nos mantém firme no caminho que é pessoal, que é único, que é individual, que é da pessoa. Então, é esse olhar que eu quero ofertar aqui hoje. Até vim para cá de trem com meu marido, que está aqui também. Eu falava para ele, o que eu vou falar lá? O que mesmo eu vou falar lá? Porque eu nem sabia como falar, mas eu vou tentar mesmo assim. Então, eu sou Aurelina, é o nome de meu pai é Aurelino, e ele me deu o nome dele, o que hoje me orgulha muito, mas que na infância me fez muito sofrer, né? Porque todo mundo dizia Cruzes, que nome feio. Mas aí depois, quando eu reencontro meu pai, reencontro também uma grande alegria e admiração que eu tenho por ele, um senhor baiano, por sinal o apelido dele é Bahia. E aí, mas os baianos, não sei se as pessoas sabem disso, mas eles dão um nome à pessoa e logo depois eles batizam com um apelido, né? Então, aquele nome é só um proforme, depois eles vão te dar o nome que vai te seguir. Eu acho que é um negócio meio igual da congregação, quando a gente faz os votos, né? Você veio até aqui com esse nome, mas daqui agora você vai ser este nome. Então, meu pai deu o nome dele, mas logo depois deu Leleu, que era uma coisa de infância, que se tornou Leu, o qual eu me identifiquei bastante e passei a falar em todos os lugares que meu nome era Leu. No início, por vergonha de Aurelina, mas depois porque gostei demais do nome e por último, porque me identifico muito com a leitura, eu sou uma leitora e acho que ler o passado do verbo ler é muito bacana. E aí, para honrar meu pai, eu me apresento como Leo Cruz, que é o sobrenome dele, né? Então, e quero corrigir também uma coisa aí na minha biografia, eu corrigi demoradamente para o Cláudio, e aí não deu tempo de corrigir. Eu já fui professora da FEBEF, UERJ, né, que foi onde eu fiz o meu mestrado, mas eu fui professora substituta por um tempo, 4 anos e meio, mas atualmente eu atuo profissionalmente como uma das diretoras do Museu Vivo de São Bento, lá em Duque de Caxias, e o Centro de Referência Patrimonial Histórico de Duque de Caxias também. Me enveredei pela Museologia Social, que é um movimento importante dentro da museologia, que leva em consideração de que todas as pessoas, todos os seres vivos são patrimônios e, por isso, precisam ser preservados e precisam ser divulgados, né? Eu já falei 5 minutos, gente. Que absurdo isso. Quando eu digo que eu prego na minha igreja, eu sou de uma pequena comunidade católica, a comunidade Batismo do Senhor, onde o Domingos está aqui, o padre Domingos foi um dos fundadores, e eu sou ministra lá, ministra da palavra e da Eucaristia, e quando eu falo na hora que os padres chamam de homilia, eu digo que eu prego, eu peguei isso dos protestantes, que eu acho linda essa ideia de que a gente está pregando, né? Mas aí deve ser por isso que meu marido fala que minha pregação demora. Que eu achei que eu falei tão pouquinho, a moça já me deu 5 minutos.
Mas eu vou tentar em 5 minutos dizer tudo que eu planejei aqui rapidamente, tá bom? Então, eu sou católica desde o nascimento, batizada numa igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá em Campos Elíseos, Duque de Caxias. Pertencia à paróquia Nossa Senhora do Pilar, uma paróquia muito conhecida pelo envolvimento político e de luta social. Nós pertencíamos a uma diocese, a Diocese de Petrópolis. Hoje não, no tempo presente, como a história diz, chamada por uma igreja bastante tradicional, mas a nossa paróquia, por uma ajuda dos italianos padovanos que lá estavam, se aliou à Diocese de Nova Iguaçu, fazendo com que a orientação pastoral viesse mais da paróquia do Dom Adriano Hipólito. Então, desde cedo, a gente foi muito politizado, sempre teve encontro, e foi nessa paróquia que eu conheci Jeter Ramalho, Zé Ricardo Ramalho e tantos outros. Agora, há pouco tempo, eu tive a oportunidade de rever o Zé Ricardo, por quem tenho bastante carinho, e ele me viu adolescente, 13, 14 anos, eu já fazia alguma militância na comunidade. Se o Chico tivesse aqui, eu queria dizer para ele que eu nasci em 65, então em 80 eu tinha 15 anos, mas já era de grupo jovem, já era de uma militância, já fazia formação. E há pouco tempo eu brinquei com Zé Ricardo, que eu dizia que eu achava que o Jeter era tão bom que só podia ser católico. Mas hoje, eu brinquei com ele, mas era para dizer que o universo da gente era tão junto. Por exemplo, eu descobri há pouco tempo que a Ana Lu era evangélica, protestante, porque eu militei com a Ana Lu na Baixada Fluminense, ela na BM, eu no MUB, e eu sempre achei que ela era católica, porque... Sempre achei que ela era católica, sabe? Fora o Cláudio, que sempre se apresentou como pastor, era casado com um católico. Então, um cara quase padre, era marido dela. Então, eu falava assim, cara, ela só podia ser católica. E aí, o Cláudio não, porque como ele se apresentou já como pastor, não teria dúvida que ele seria evangélico. Mas o Jeter, né? Eu achava que tudo era a mesma coisa. Mas antes eu fazia isso, talvez por uma ingenuidade, como foi dito aqui nessa mesa. Por uma ingenuidade, eu achava que todo mundo era junto. Eu nasci num bairro, numa época onde todos eram católicos. Eu tinha uma família evangélica batista, depois de 10 mil quadras, outra batista, né? Mas a maioria, na verdade, era católica e o mundo era católico. Aí eu nasci nessa conjuntura e vivi por muito tempo nessa conjuntura. Então, depois é que eu vou conhecer os evangélicos. E como eram os padres que traziam Jeter, o Henrique e tantas outras pessoas, eu ficava achando também que todo esse pessoal era evangélico. Então, inicialmente, era para dizer de uma ingenuidade boa. Nem gosto de usar ingenuidade, porque ingenuidade é uma pureza fora do lugar. Mas era de uma pureza mesmo. Mas depois, por causa de hoje, eu comecei a pensar que era porque a gente vivia num universo meio único. Então não tinha muito essa separação de ser evangélicos, de ser católico. Aqui, ó. Já vou terminar. Sejam misericordiosos como Jesus pediu. Entendeu? Então, é para dizer que a gente pertencia a um universo único, onde todos nós eram iguais. Eu fiquei elencando aqui, ó, o Ernesto, a Nancy, Rosângela, Cláudio, Magali, era como se todos nós pertencêssemos à mesma aldeia, embora tivéssemos vindo de outro lugar. O próprio Paulo Aires, que eu só tive prazer de conhecer hoje, ele era falado demais na nossa diocese, como se ele fosse quase um bispo emérito nosso, né? E de tanto que ele era falado por Dom Mauro, por tanto que os evangélicos, o Mel, que eu nem sabia que o apelido dele era Mel, porque eu chamava ele de Melquíades. O Domingos me corrigiu a tempo de dizer Melquias. A gente no museu fez um DVD sobre a história da vida do Melquíades, que também era um parceiro, era gente igual. Mas, já que é para terminar, eu sou também, ajudo no Sindicato dos Professores, lá de Caxias, e fui do MUB, não como diretora, mas o mundo era tão igual, era tão todo mundo junto, que eu era da igreja, era do Partido dos Trabalhadores, era do MUB, tudo ao mesmo tempo agora, como diz os Titãs, e a gente achava que tudo era o mesmo universo, a gente circulava nesses universos sem ter separação.
Mas no MUB eu não fui diretora, eu fui de um projeto chamado Projeto Educar, de alfabetização de adultos, e super bem sucedido, que teve uma rede maior do que a rede pública da Baixada Fluminense. Nós tínhamos mais turmas que as redes públicas ofereciam para a educação de jovens e adultos, e por muito tempo eu trabalhei na educação de jovens e adultos, minha dissertação foi sobre educação de jovens e adultos. E muito eu lembro de uma coisa, uma vez eu fui para o congresso do MUB, e era um domingo, e lá em Caxias tem uma feira, muita agitação, e eu estava indo para o congresso do MUB. E aí eu fiquei olhando para a feira, para as pessoas comprando, conversando, falando sobre várias coisas. E aí eu descobri o que agora todo mundo está chamando de bolha, é que existem universos paralelos. Para mim, a minha vida era aquele congresso. Sabe, assim, como se nada mais existisse no mundo a não ser aquele congresso. E eu andava na feira e para aquelas pessoas esse congresso não existia, o MUB não existia, essas coisas não existiam. Elas existiam para mim, mas elas não existiam para aquelas pessoas. Então eu comecei a descobrir que existe simultaneamente vários mundos que em determinados momentos se interligam e em determinados momentos se isolam. O que as pessoas estão chamando agora de bolhas, né? Não, e eu acho que é importante também dizer, eu vim de uma família muito católica, meu pai e minha mãe são católicos, mas são baianos. Então, os baianos, eles são católicos até a página 6, porque de 7 para lá eles são sincréticos, né? Então, eu venho tenho irmãs que são da Umbanda, e irmãs que são do Candomblé, mas também tenho irmãs que são da Renovação Carismática, que é como se fossem evangélicas, e eu que sou católica. Então, para terminar, eu lembrei só de uma frase aqui, que eu vou terminar mesmo, que ele diz assim, tem uma separação entre idealização do passado e a saudade, que são coisas distintas. Marisa Monte disse que saudade é tornar presente as coisas que já nos ocorreram. Então, tem uma música do Cláudio Nunes que ele diz: saudade vem de solidade, que quer dizer solidão. É um voo solo com dor, mas sem querer se contrapor. Então, que tudo que eu tenha dito não seja para contrapor, mas seja para solar com vocês, tá bom? Desculpa.